Depois de 3 épocas em grande plano com a camisola do Marítimo, equipa que conseguiu novamente a qualificação para a EHF European League, Diogo Valério está de malas feitas para o Olympiacos, um dos maiores clubes gregos. Antes dessa viagem para o campeonato grego, Diogo Valério veio ao Estúdio 00 para falar sobre a sua futura aventura e outros tantos temas da carreira. Diogo, bem-vindo. Bem-vindo aqui a Gaia, bem-vindo aos nossos estúdios. Acho que já nos tínhamos cruzado, mas acho que é a primeira vez que te vou entrevistar. Vamos começar logo aqui a matar. Não, estou a brincar. Queria falar aqui um bocadinho do Marítimo, que a época acabou relativamente há poucos dias, acabou no último sábado. E queria pegar por um tópico, porque na antevisão ao último jogo com o Marítimo, o professor Paulo Fidalgo tinha dito que tinha sido um privilégio nestas últimas semanas jogarem vocês todas as semanas contra Sporting, Benfica e Porto, as maiores equipas portuguesas. Como é que os jogadores, depois de bons resultados, até empataram com o Porto, o principal objetivo já tinha sido atingido, mas como é que os jogadores viveram estas semanas em que todos os jogos eram jogos importantes, apesar de, lá está, todos os jogos do campeonato serem importantes, mas é um gostinho especial já contra estas equipas? Não, lá está, é um gosto sempre especial para nós jogarmos contra os três grandes, porque ainda para mais o handball português está no nível, desde que eu saí, e agora que voltei, não tem uma diferença muito grande, especialmente nos três grandes. Então, com os jogadores estrangeiros e mesmo os jogadores portugueses que temos estão num nível muito alto. Portanto, para nós é sempre um privilégio. E também irmos aos pavilhões deles e recebê-los em casa. Até nós, que é uma ilha, que é a Madeira, é gratificante receber estes grandes jogos. E para nós jogadores, lá está, o nosso objetivo já estava conquistado, não é? Que era o 4º lugar. E, portanto, partimos sempre para os jogos sem pressão nenhuma. Ou seja, não tínhamos a obrigação de vencer. Obviamente que jogamos sempre para ganhar, mas sabemos sempre das ambições dos adversários e dos orçamentos e da diferença de orçamentos. Mas para nós era sempre um prazer jogar estes jogos. Quais é que eram as maiores dificuldades ou diferenças que vocês sentiam relativamente, por exemplo, contra equipas que têm outro tipo de objetivos, se bem querer tirar mérito, por exemplo, ao Avanco ou ao Horta, são equipas, por exemplo, o Porto e o Sporting, são equipas que estão muito habituadas a jogar nas competições europeias. Qual é que era aqui a maior diferença que se era o ritmo, era o vosso cansaço, por exemplo, das viagens? Não, acima de tudo a diferença de jogarmos contra os três grandes e contra o resto das equipas, eu diria sempre que é o facto de tentarmos aguentar o ritmo deles durante os 60 minutos. Porque se tu fores a ver os jogos, nós, na maior parte dos jogos, 40, 50 minutos contra o Benfica, Porto e Sporting, nós estamos taco a taco. Ou estamos a perder por 2-3. A grande diferença é que depois dos últimos 10 minutos, eles continuam naquele ritmo e naquele nível em que eles não cometem falhas técnicas, não cometem erros parvos na defesa ou têm ações disciplinares sem sentido. Normal do cansaço. Normal que depois nós temos uma equipa se calhar mais reduzida do que eles, nesses últimos 10 minutos, com o cansaço, quebramos um bocado fisicamente. E depois essa é a grande diferença. Enquanto que depois do nosso campeonato, tanto eles como nós conseguimos estar ali durante o encontro, durante os 60 minutos, ambas as equipas cometem erros e isso depois não se trata no final do jogo. Ainda por cima vocês têm o 7-6 que implementam desde o primeiro ao último minuto. É cansativo para os jogadores que têm trocado de posição, ainda por cima para ti que tens de estar sempre a sair e a entrar, e também entra um bocadinho o cansaço com o passar do tempo. Sim, claro, obviamente. Mas acima nós estamos preparados, porque já é um processo de 2-3 anos que o professor Paulo Fidalgo quis inserir na equipa, este 7-6, uma forma também de nos suplantar e de melhorarmos algo ofensivamente que se calhar no primeiro ano tínhamos alguma dificuldade, que era conseguirmos marcar muitos golos, e com este 7-6 trouxe-nos essa tranquilidade de estarmos no ataque com mais calma, mais tranquilidade, deixar que o adversário, esse sim, fique tranquilo e cometa erros para que nós depois possamos aproveitar. E depois para mim, claro, também foi um desafio, porque já tive que me preparar fisicamente um bocado diferente, porque isto é uma coisa recente, não é? O 7-6, e portanto se calhar antigamente os guarda-redes não tinham que estar preparados para isso. Eu tenho que estar preparado porque posso ter lesões musculares com as arrancadas. Tiveste alguma este ano? Ou... Não, poucas, não, são coisas pequeninas, porque lá está, porque também treinamos muito durante a semana ao 7-6, com correr para a baliza, com recuperar, e portanto fisicamente senti-me bem. Agora obviamente no final da época é que começamos aqui a sentir um bocado fisicamente, lá está, e depois jogar contra os grandes com uma época já em cima das pernas não é fácil, mas cá estamos. E a questão das viagens?
Porque eu tenho sempre curiosidade, porque, por exemplo, no meu caso pessoal, eu faço às vezes algum tipo de viagem, fico um bocado cansado, imagino para vocês, todas as semanas estarem a vir ao continente, isso também não pesa um bocadinho, apesar de lá estar, se tiveres 3 anos, já acabas por estar habituado, portanto. Sim, sim. Eu acho que ao início, quando o jogador chega à ilha e ao Marítimo, sente um bocado a dificuldade. Eu falo, por exemplo, eu tive muitos anos, estive no Benfica, estive no Belenenses, no Boa Hora, sempre que ia jogar à Madeira era complicado. Não só pela viagem, como também depois pela umidade, o calor que se faz sentir na ilha. E depois para jogar durante os 60 minutos, tu sentes isso. E portanto, e agora que estou deste lado, ou que estava deste lado, ao início senti bastante isso, que foi chegar, era acordar cedo, apanhar o avião, chegar, almoçar, jogar e ir embora. Porque chegas a casa e estás completamente... Estás a arrebentar, estás muito cansado, não é? Agora, depois com o passar dos anos, vais-te habituando a essa exigência, e é uma coisa que nós estamos habituados, porque depois também os adversários têm que vir jogar à Madeira, e nós também aproveitamos esse facto, pronto, terem que vir jogar aqui à Madeira, não é? Mas nunca tiveste assim, porque estavas na Alemanha, mas viajaste todas as semanas, nunca te teve aqui um bocadinho de medo? Ou nunca tiveste, por exemplo, um episódio com alguém que tivesse medo de andar de avião? Por exemplo, não sei, estou a mandar para o ar, por exemplo, um estrangeiro que não sabia que se calhar era numa ilha e depois, andar de avião todas as semanas. Opa, os nossos estrangeiros, por exemplo, o Melvin, o Radul, o Eki, claro que ao início se calhar sentiram um bocado isso, não é? E até porque às vezes aterrar na Ilha da Madeira às vezes não é fácil, e temos aqui alguns episódios. Até, por exemplo, posso confidenciar que, por exemplo, o Délcio Pina tem algumas vertigens, e às vezes apanhámos aqui, se calhar, nos primeiros 2 anos alguns voos complicados, mas depois são sempre histórias engraçadas. Não, ainda por cima agora ele renovou, por isso. Exatamente, ele está habituado. Valério, estamos em junho, a época já vai muito longa para vocês. Felizmente já acabou para vocês descansarem um bocadinho antes de entrarem em 25, 26. Já falamos da excelente época que o Marítimo fez, salvo erro, atingir um objetivo em dezembro, não sei se dezembro... Não, foi ali em fevereiro. Ou fevereiro, janeiro, início de fevereiro. Por essa altura. É uma excelente época. Que análise é que fazes? Mas também gostava de puxar um bocadinho a fita atrás, porque a época começou em agosto com a vossa qualificação na European League, para ter sido ainda mais perfeita. Não sei assim aqui o objetivo ainda mais que perfeito, mas faltou essa qualificação para a European League, apesar de saberem que a dificuldade era muito difícil. Lá está, nós qualificar-nos em 5º lugar, na época anterior, nós sabíamos que íamos ficar no pote 2 da qualificação, portanto, vendo o pote 1, equipas como o Melsungen, o Hannover, o Gumarsbach, equipas da Suécia, o Ystad, sabíamos que ia ser muito complicado. Agora, isso não nos tirava a ambição de nós queremos participar na fase de grupos. Eu acho que aqui o ponto-chave da nossa eliminatória foi o jogo na Suécia, em que fazemos uma primeira parte brilhante, que estamos na mesma parte do jogo a ganhar, acabamos a ir para o intervalo a perder por 1, e depois na segunda parte desconectámos ali com bastantes erros ofensivos e também defensivos, e o Ystad depois arrastava uma equipa experiente, não nos deu hipótese. Eles acabaram por ser campeões da Suécia, portanto isso só demonstra que é uma equipa com muita qualidade. Agora, obviamente, nós queríamos nos qualificar, mas sabemos sempre que a 2 jogos, ainda para mais, por exemplo, para mim foi o meu primeiro jogo europeu, nunca tinha jogado um jogo europeu, uma qualificação, nem competições europeias com clubes, portanto, por exemplo, havia jogadores que nunca sequer tinham saído da Madeira para jogar, ou seja, que eu digo fora da Madeira, para jogar fora de Portugal. Sim. Portanto, isso só demonstra que também estávamos um bocado atrás, e faz parte. O Marítimo é uma equipa que está a crescer, é um clube que quer, que tem ambição, e não atingindo esse objetivo, focámos-nos no campeonato. E eu acho que também essa preparação que nós tivemos, esses jogos que nós tivemos, acabou por depois, no início do campeonato, entrarmos muito bem, muito fortes, sempre muito coesos, sabíamos o que é que tínhamos a fazer, e em dezembro acabámos por garantir a nossa qualificação para o Grupo A, que era o nosso grande objetivo. Foi muito complicado, porque quer o ABC, quer o Águas Santas, são equipas que também estão muito bem, reforçaram-se muito bem. E lutaram agora até ao fim. Portanto, às vezes sabemos que são jogos que se decidem nos confrontos diretos, e é algo que nós quisemos melhorar das épocas anteriores, em que depois que eram os confrontos diretos, na primeira fase não fomos a equipa mais regular, e eu acho que este ano só perdemos pontos, à exceção dos 3 grandes, com o Águas Santas fora, e foi um gol no último segundo, e portanto isso só demonstra a época fantástica que nós fizemos.
Falaste, antes de avançarmos, falaste da questão de ter sido o teu primeiro jogo europeu. Acaba por ser sempre um clichê, mas é sempre diferente. Claro. Ir viajar para outro país, conhecer outro tipo de realidades que não estamos habituados, pessoas diferentes, adeptos diferentes. Como é que um jogador sente esses... Por exemplo, eu tive o privilégio e o prazer de, durante a minha formação, representar Portugal nas camadas jovens e participar em europeus e mundiais. Portanto, essa experiência de jogos internacionais eu tive. Agora, com clubes é sempre diferente, é uma experiência fantástica. Irmos jogar com o Stars, com jogadores como o Egbert, com o Kim Anderson, jogadores que eu vi crescer a jogar, o Matias Anderson, que é o teu guarda-redes, por exemplo, num pavilhão com mais de 2.000 pessoas, cheio, a apoiar a sua equipa, a ouvir o hino da European League, coisas que eu só via em casa. E eu, como um jogador com muita ambição, para mim foi incrível. Foi um prazer, e mesmo depois na Madeira, ver o pavilhão cheio, ganhámos o jogo, foi incrível. Era, então, se calhar já acabaste por responder à minha próxima pergunta, porque pelo Marítimo fazes 33 jogos, no total da temporada são 39. Se tivesse de escolher o melhor jogo da temporada desta época, qual é que apontavas? Já são quase 40 jogos. É complicado. Mas posso-te dar aqui a escolher, então, pelo Marítimo e também pela seleção portuguesa, porque acabas de fazer 6 jogos na qualificação. Eu, para a seleção é fácil, diria que é o jogo com o Polónia em casa, que as coisas me correm muito bem e jogamos em casa. Santo certo? Não, foi em Lisboa. Em Odivelas, em Odivelas, sim. Foi um jogo incrível, o público a puxar, foi fantástico. E depois, para o Marítimo, é sempre complicado, todos os jogos são sempre difíceis. É difícil. Seja pelo que tu fizeste, pelo que a equipa fez, pelo ambiente, pelo resultado. É complicado. Eu diria não vale a pena, não vale dizer todos. Não, todos não, mas cá dizia 2, o jogo com o Estados em casa e o jogo com o ABC, que nos garantiu a presença no grupo A. Lá está, por ter sido um jogo em casa de qualificação europeia e tal, para vir completamente cheio, e o outro porque era um jogo que era contra o nosso adversário direto e que nós, se ganhássemos, basicamente garantíamos o apuramento para o grupo A. Muito bem, passaste com distinção aqui no teste, no primeiro. Passamos agora para o ponto de vista individual, porque voltas a fazer uma grande época. Para o ano vais para o Olympiacos, portanto a época não passou despercebida. Do ponto de vista do Diogo Valério, que balanço é que fazes desta época? Foi uma época, acima de tudo, eu sinto que fiz uma época bastante regular. Coisa que se calhar no primeiro ano e no segundo ano não consegui fazer. Ou seja, era capaz de estar bem num jogo e depois no jogo a seguir estar um bocadinho, não ajudar tanta equipa. E eu senti este ano que ao longo da época inteira consegui estar regular. Ou seja, não quer dizer que tenha feito todos os fins de semana grandes jogos, mas consegui sempre manter ali uma linha que conseguiu ajudar o Marítimo a garantir os seus objetivos. E para mim isso é o principal... Era o meu principal objetivo. Mas foi uma coisa que tu trabalhaste ou foste vendo como natural? Também o facto de teres ganho cada vez mais experiência? Sim, é isso. Acima de tudo, são 3 anos de trabalho, não é? Aqui no Marítimo. E nós vamos aprendendo também com os nossos erros, o que é que fizemos de errado da época passada, o que é que a gente pode melhorar. Eu quero a nível individual, o que é que eu posso fazer no treino, no ginásio, e depois também uma parte que eu também gosto de realçar sempre, que é o trabalho com o psicólogo. Eu trabalho com um psicólogo, que é o Miguel, que eu já trabalhava quando estava no Benfica, e foi uma coisa que eu senti quando cheguei da Alemanha, que precisava um acompanhamento de um psicólogo desportivo, que eu pudesse expor o que é que as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas frustrações, e com alguém que me pudesse ajudar a dar a volta. Eu acho que isso foi o ponto-chave, que a partir do momento em que comecei a trabalhar com o Miguel, que as coisas começaram a correr muito bem. Eu comecei-me só a focar no que eu podia controlar dentro de campo, e a partir daí as coisas começaram a melhorar. Isso é um tópico muito interessante, porque não é muito comum, se calhar, ou pelo menos não é, as pessoas não dizem, os atletas não dizem em público, que recorrem a psicólogos. Noutra esfera da sociedade, se calhar é visto como um tabu, mas nesse ponto de vista desportivo era apenas desabafos desportivos, ou também com o passar do tempo era cada vez mais problemas pessoais? Sei que... Depois de acabar com o tempo, tu acabas por ter ali uma relação também de amizade, não é? Já conheço o Miguel há muitos anos, e portanto eu senti-me à vontade também para falar de assuntos pessoais que se calhar também poderiam me estar a afetar a nível desportivo. E para mim foi sempre, a partir do momento em que eu vim da Alemanha, eu senti essa necessidade de trabalhar com alguém, essa parte mental, porque eu sabia que a parte desportiva eu poderia mostrar, posso trabalhar, era uma coisa que eu sei que também tinha qualidade para ajudar o Marítimo. Agora na parte psicológica, na parte mental, eu não sou profissional, portanto eu precisava da ajuda de alguém que me pudesse, o que é que eu posso fazer para melhorar
estes problemas que eu tenho. E a partir do momento em que comecei a trabalhar com o Miguel, isso foi uma ajuda enorme, enorme, enorme. E eu aconselho a qualquer atleta que passe por períodos menos bons, não tenha medo, fale, porque só nos faz bem. Tu disseste que começaste com o Miguel em que época, lembras? Foi, penso que... Quando estreias pelo Benfica? Sim, naquela... 17, 18? Sim, exatamente, 17-18. O Benfica disponibilizava na altura, penso que agora ainda deve disponibilizar um psicólogo desportivo. Eu comecei a trabalhar com o Miguel... Mas então ele era do Benfica. Na altura trabalhava no Benfica, agora já não trabalha. Mas eu comecei a trabalhar com ele, entretanto, nós depois, como eu saí do Benfica, ele como estava no Benfica, não consegui mais trabalhar com ele. E quando voltei da Alemanha eu senti essa necessidade de lembrar-me do Miguel. E entretanto mandei-lhe uma mensagem no Instagram e a partir daí começámos a falar e todas as semanas reuníamos por FaceTime ou por WhatsApp e fazíamos sempre uma ação de 1 hora para podermos falar, preparar-nos para o jogo e para a semana. Mas sentias que por ter estado na Alemanha, agora o choque, entre aspas, porque são realidades diferentes, te afetado de alguma forma? Estás a voltar a Portugal? Era mais em termos mesmo meramente esportivos? Era questão de conseguires controlar a frustração de não teres conseguido defender um remate e depois, ok, agora vou ficar calmo que o próximo vou conseguir? Foi um bocado de tudo. Também se calhar a minha experiência na Alemanha não me correu como eu idealizava. Ou seja, eu não tive tanto tempo de jogo no segundo ano na equipa principal. E isso depois acaba por também mexer um pouco com a tua confiança. Porque estás num país novo, que não fala a tua língua, não tens os teus amigos, a tua família, estás sozinho. E não é fácil para um miúdo, eu na altura tinha 20 e poucos anos, chegar e lidar com todas essas adversidades. E então eu, quando cheguei a Portugal, eu tinha a minha confiança muito em baixo. Porque quando um atleta não joga, tu acabas por perder um bocado a tua confiança e eu precisava dessa confiança, eu preciso de me sentir bem para jogar bem, e foi aí que eu decidi, porque eu comecei a época no Marítimo e as coisas não começaram a correr bem e eu sentia que nos jogos não me estava a focar no que era importante, que era o que é que está a acontecer à minha frente, como é que está a minha defesa, o que é que eu posso fazer, o meu posicionamento na baliza, a minha reação, a minha técnica, esse tipo de coisas. Eu não estava focado nisso, estava focado em outras coisas que não faziam qualquer sentido para mim. E a partir do momento em que eu consegui me focar nisso, eu consegui melhorar a minha performance esportiva. Falaste da Alemanha, já lá vamos, porque acho que também é interessante, não é todos os dias que vemos um português aí para a Alemanha, agora cada vez mais fala-se, por exemplo, o João Gomes, precisamente para essa equipa, mas eu gostava de recuar aqui um bocadinho, porque a tua excelente temporada agora, a tua temporada regular, como disseste, faz com que voltes a ser chamado à seleção de Portugal. O Marítimo também cada vez mais tem jogadores nas seleções, o Délcio já foi chamado várias vezes, já foi ao Mundial, mesmo o Beckman já foi chamado à seleção da Polónia, o António Machado também. Jogadores nas seleções jovens portuguesas são cada vez mais, mas não é assim tão comum, ainda não é assim muito comum os jogadores do Marítimo serem chamados à seleção de Portugal. Se estás no Marítimo e ser chamado à seleção também é outro tipo de responsabilidade. Claro, porque estou a representar um clube, estou a representar uma ilha, estou a representar o 4º melhor clube português, e tu vês a lista da convocatória de Portugal e tu vês Porto, Benfica, Sporting e depois é só clubes estrangeiros e depois tu vês o Marítimo, há ali um bocado de responsabilidade, porque depois tu estás no treino, tu tens que provar que mereces estar ali, não é? E eu senti essa responsabilidade, mas encaro sempre com naturalidade, porque faz parte, é uma coisa, faz parte e quer dizer que, lá está, quer dizer que estamos a fazer as coisas bem e o selecionador está atento ao que o clube está a fazer. Já disseste que és uma pessoa ambiciosa, assumo que chegar à seleção, eu acho que sei a resposta, mas tenho que perguntar na mesma, tenha sido concretizado um sonho do menino. Claro, sempre foi desde pequeno, desde que eu comecei a jogar handball, sempre tive muitos objetivos, jogar na Alemanha, representar Portugal, consegui fazer isso pelas seleções jovens e depois consegui chegar à seleção principal. Para mim é o maior orgulho é jogar por Portugal. Tu falaste dos objetivos, não sei se nos consegues abrir um bocadinho aqui mais. Há aqui algum objetivo a médio e curto prazo que nos possas confidenciar? Sou um jogador sempre... Eu a nível de seleções, eu não escondo que quero representar Portugal numa competição, quer um europeu, mundial, Jogos Olímpicos, o que for, eu quero... Faz parte, está no meu sangue. Já participaste no Mundial, no Euro Sub-20 em 2018 e no Mundial Sub-21 em 2019. Sim. E lá está. Para mim era um sonho. Estive agora na fase de preparação para o Mundial. Entretanto, fui jogador que fiquei de fora. E portanto,
Eu sinto que estou próximo, é continuar a trabalhar, nós estamos muito bem servidos de guarda-redes, e portanto não é fácil, mas eu, lá está, trabalho todos os dias para, caso seja chamado, conseguir corresponder. Claro que uma pessoa, um atleta, nunca quer a lesão de um companheiro de equipa, mas basta ali uma lesão para ser Sim, para claro, ser chamado. e nós sabemos que agora com o calendário como está, o número de jogos... Ainda agora na última tivemos muitas lesões, o Paulo Jorge... Exato, aquilo foi uma coisa doida, e depois pode acontecer casos extra handball, disciplinares, e faz parte, e temos de estar sempre preparados. Eu falei com o professor explicou-me a sua escolha, eu respeitei, como é óbvio, ele disse-me para me manter a treinar, por caso de acontecer alguma coisa, ele dava-me um toque e eu estaria na Noruega o mais rapidamente possível. Felizmente para nós isso não aconteceu, ficámos em belíssimo, fomos às meias finais, em quarto lugar, e portanto, o que é que eu posso dizer? Continuar a trabalhar e esperar a minha oportunidade. Gostava aqui, antes de falarmos do futuro e do Olympiacos, porque acho que também é muito interessante, gostava aqui de recuar um bocadinho na tua carreira, porque começaste a jogar no Vitória de Setúbal, sabes a época de cor? 2007, 2008. Em que escalão? Era Bambi. Bambi, exatamente. Como é que, gostava de perguntar diretamente como é que surgiu o handball na tua vida? Foi a recomendação de um amigo? Já gostavas? Portanto, na altura, o meu padrasto, da altura, ex-marido da minha mãe, era treinador de handball, e ele era treinador no Vitória de Setúbal. E ele, lá está, por influência, o meu irmão mais velho, o Gonçalo, começou a jogar. E eu, na altura, pronto, quando és miúdo, tens sempre aquela de futebol, não é? E nós temos ali Vitória de Setúbal, que é um grande clube. Ainda experimentaste futebol? Não. Eu jogava muito na escola com os meus amigos e tinha muitos amigos que jogavam no Vitória na altura. Eles diziam, tens que ir para a baliza, tu és bom, não sei o quê. E eu disse, então vamos lá ver. Fui a um treino. Já eras alto? Desculpa. Não era muito alto. Era baixinho, gordinho, não era, por acaso não. Mas pronto, mexiam bem ali na baliza e a malta convidou-me, olha, vem ali ao treino, fala com os treinadores e vê o que é que eles dizem. Eu fui lá com os treinadores do futebol na altura, eles olharam para mim, disseram, olha, vem cá experimentar, não sei o quê. Mas entretanto, fui treinar ao Vitória, e desde que entrei naquele pavilhão, foi amor à primeira vista e nunca mais larguei a bola de handball. Mas não experimentaste o tipo de esporte, seja a bola? Logo senti-me realizado com o handball. Não precisei de... Nunca sentiste aquele bichinho de... Não. Ok, tenho o handball, porque normalmente os miúdos experimentam, jogam futebol, mas há muitos miúdos que também têm ficha de handball, de voleibol, basquetebol, nunca... Não, eu fiquei viciado no handball. Fiquei completamente viciado no handball, aquilo foi mesmo amor à primeira vista e eu nunca senti essa curiosidade em jogar futebol e eu, por acaso até vejo futebol e é uma coisa que eu não identifico muito. Pela maneira de estar, pela maneira de estar e como os jogadores reclamam com os árbitros e a forma, os valores. Sim. Obviamente que é um desporto em Portugal e não só, no mundo, muito valorizado e eu gosto de ver futebol, como é óbvio, mas a mim ninguém me tira esta do handball. Mas sempre foste guarda-redes no handball? Não. Quando comecei, quando és miúdo, tu praticas todas as posições, experimentei todas as posições, mas eu estava sempre no chão, reclamava dos contactos, estava sempre a chorar. E depois não houve ali um torneio no Alto Moinho, ali handball de 5, na altura, acho eu. Fui à baliza e desde aí nunca mais saí da baliza. Mas tu acabas por estar aqui 2007 até 2014 ficas no Vitória, depois em 2014 vais para o Benfica, temos aqui com o Sub-16 e Sub-18. Como é que surgiu o interesse do Benfica? Assumo que tenha sido também para um miúdo de Setúbal e para o Benfica é uma coisa... Sim, na altura, até na época anterior até eu ter ido para o Benfica, Dona Irene, que é agora a responsável pelo handball feminino, Irene Henriques, ela ligou à minha mãe e pronto, a fazer o convite aos meus pais para ir para o Benfica. Mas na altura eu estava muito mal na escola, tinha más notas e a minha mãe disse, não, ele este ano não vai, impossível, ir para Lisboa todos os dias voltar, não, ele não merece, não queremos. E por cima a minha mãe é professora universitária, portanto ela meteu-me na cabeça e disse, se tu passares o 9º ano, eu deixo-te fazer tudo o que quiseres. E eu passei o 9º ano, consegui ter notas suficientes para passar, entrei no curso que eu queria depois em hotelaria e depois aceitei o convite da Dona Irene. Na altura éramos iniciados, era 3 anos, portanto ainda fiz o 3º ano de iniciados, em que perdemos a final do campeonato com o Porto.
E foi essa história que aconteceu. Mas lá está, jogar, obviamente foi uma grande diferença para mim, e já para Lisboa, para o Benfica, um clube com uma dimensão enorme, com condições espetaculares, fantásticas, onde não te falta nada, e que passei de jogar a titular nos infantis, nos minis, nos iniciados, nos juvenis, para chegar a um clube em que tínhamos 6 guarda-redes, e eu era o 7º. Éramos 6 nos juvenis, 7 nos juvenis, 4 numa baliza, 3 na outra. Portanto, eu passei por um nível de exigência muito alto. Mas era 7 para 2 escalões? Sim, nós estávamos todos juntos, iniciados juvenis, e depois também tinha os iniciados B, mas era muitos guarda-redes. O Gustavo Capdeville também estava lá na altura, e portanto eu fui ganhando o meu lugar ano a ano, até depois ficar sempre eu e o Gustavo, fomos sempre fazendo uma dupla até aos séniores. Okay. Mas na altura tu ias todos os dias até... Quando é que deixaste? Não sei se portanto deixaste de ir todos os dias para... Sim, eu até integrar a equipa principal, eu fazia todos os dias Setúbal-Lisboa, Lisboa-Setúbal. Os primeiros, se não me engano, 2-3 anos eu ia com 2 colegas, com o João Orius e com o Tiago Martins, e com os pais deles, que eu já agradeço terem tido essa paciência de nos estarem a levar todos os dias para lá e para cá. Todos os dias mesmo. Todos os dias mesmo. E depois jogos aos fins de semana. E nós naquela época jogávamos júniores e depois jogávamos séniores B. Portanto, jogávamos sábado e domingo. Portanto, era de segunda a sexta e de sábado e domingo. E depois, quando eu entreguei a equipa sénior, eu passei a viver em Lisboa. Benfica na altura, depois eu renovei o Benfica, vivia nos apartamentos do Benfica, ali perto do Jardim Zoológico. E pronto, aí já foi mais tranquilo. Porque já estava mesmo perto ali do estádio, e pronto, aí foi mais fácil. Mas então vocês tiveram alturas em que treinavam os 5 dias, jogavam sábado e domingo. Como é que tiraste a hotelaria os 3 anos, certo? Tirei. Como é que os estudos entravam? Lá está, quando tu queres muito uma coisa tens que fazer... tens que cortar algumas coisas, e eu saídas à noite, bebedeiras, fumar, outras coisas. Eu nunca fui esse tipo de pessoa, nunca gostei de sair, nunca gostei de beber, nunca gostei de fumar, nunca gostei de festas. Portanto, essa parte logo já cortei, e portanto era casa, treino, casa e escola, claro. Também não havia tempo para mais. Não havia tempo para muita coisa, e depois lá está, também eu sou uma pessoa, quando eu faço algo que eu gosto, eu dedico-me a 100%. E eu gostei muito de tirar o meu curso de hotelaria, uma coisa que eu gostei bastante, um curso prático. Depois com o handball juntou-se ali, encaixou na perfeição. Quando tu estás feliz, as coisas correm naturalmente. Antes passamos outra vez para a parte de desportiva, não sabia que tinhas essa parte de hotelaria. É interessante porque já estás a pensar no futuro, quando te retirares, queres fazer algo relacionado com a hotelaria, com o turismo? Sim, é assim, agora... Eu não gosto de pensar muito à frente, sou mais uma pessoa que vive o dia a dia. Eu neste momento tenho um negócio de cães na Ilha da Madeira com o Tomás. Abrimos o ano passado, e portanto estamos agora a focar-nos nisso. É uma coisa que também é uma paixão que nós temos, e portanto agora estou mais focado na minha carreira handebolística, no meu negócio, e depois quem sabe daqui a uns anos poderei abrir um restaurante, um bar, o que for, mas neste momento mais focado na minha carreira handebolística. Enquanto puder jogar, quero... Ou um hotel para cães. Um hotel para cães. Juntar o melhor exatamente, é isso. O útil ao agradável. Exatamente. Voltamos aqui ao handball, porque eu gostava de falar sobre o Benfica, porque tu estreiaste em 2017, 2018, volto aqui a fazer um teste. Lembras-te em que dia é que foi e contra quem é que foi? O dia não me lembro, mas sei que foi contra o Alvanca, que tenha jogado, acho eu. Pois, se não me engano. Ou eu tinha aqui apontado que tinha sido no dia 27 de setembro de 2017 e foi contra o Madeira Sado. Não sei. Porque eu fui a alguns jogos, participei no banco, não cheguei a entrar. Agora, que eu me recorde... Porque eu acho que esse do Avanca é 20 de dezembro de 2017, mas nós temos uma ficha tua que vocês ganham 26-23 a 27 de setembro de 2017. Já não me lembro se jogaste ou não. Assim, eu participei, lembro-me, jogamos contra o Porto em casa, exatamente, contra o Boa Hora,
Só que eu não cheguei a jogar, estava no banco, não cheguei a entrar. E eu jogar, alguns minutos que eu me lembro foi contra o Avanca. Ok. Pronto, porque aqui na ficha tinha aqui o Hugo Figueira também, tinha aqui o Miguel Espinha. Sim, éramos os 3 na altura. O Carlos Rezende, Exatamente. tinha aqui o Cavalcante e o Paulo Moreno. Mas posso estar errado. Não sei. Mas e o que me lembro foi contra o Avanca em casa. Então se te lembra, quanto é que ficou? Não sei, ganhámos não sei, por 3, 4. Estás com sorte, ganharam por 3, por 36-33. Acho que foi na altura fizeste os primeiros jogos com 19 anos, salvo erro, por aí, 18, 19 anos, 20. Quais é que são as tuas melhores memórias desses tempos em que uma coisa, é treinar nos Júniors, é excelente treinar nos Júniors do Benfica, mas quando um jovem jogador está nos Júniors, o objetivo principal é chegar à equipa do Benfica e é outro andamento. Sim, é quando estás ali mesmo perto deles, tu queres estar ali, tu queres chegar à equipa principal, e isso eu nunca escondi, sempre foi o meu objetivo. E portanto, quando tive a oportunidade de integrar a equipa principal, foi uma felicidade, e eu guardo os momentos, acima de tudo os momentos de treino, os momentos de aprendizagem com o Hugo Figueira, com o Miguel Espinha, em que tiveram sempre o ano inteiro a dar na cabeça para ser mais profissional, para trabalhar no ginásio, para aquelas coisas que quando tu és mais velho e tens mais experiência, queres passar aos mais jovens, e eu agradeço sempre, e ainda hoje falo com o Hugo Figueira, com o Miguel Espinha. Lembro perfeitamente desses momentos, e foi um ano incrível nesse sentido. Eu acho que melhorei bastante a nível técnico, muito também por causa deles. E como é que era o Diogo Valeira dessa altura? Era um miúdo nervoso? Era um miúdo que só queria que o jogo começasse? Era um miúdo que imune à pressão? Sim, exato. Tu quando és miúdo, a pressão não é uma coisa que eu acho que tu sentas muito. Tu queres jogar, tu queres mostrar... Porque lá está, eu acho que tu és miúdo, não tens aquela maturidade de perceber onde é que tu estás. Mas nunca estavas na noite anterior a pensar, não consigo dormir. Amanhã vou jogar já sei que vou estar na ficha. Amanhã... Não, pá, que eu me lembro, eu nunca fui esse tipo de jogador. Eu queria jogar, eu queria estar dentro de campo, mesmo sabendo que eu não tinha, obviamente, hipótese de jogar, porque estávamos a falar do Hugo Figueira, um dos meus guarda-redes de sempre português, e o Miguel Espinha, que na altura estava também muito bem. Era obviamente que eles é que tinham que jogar, não era eu, mas eu na minha cabeça eu é que tinha que jogar, mas como é óbvio eu não tinha qualidade. Mas isso chateava-te de alguma forma? Chateava no sentido para ti mesmo? Não, eu tinha aquela ideia de querer jogar, de querer mostrar, de que eu tinha qualidade, eu na minha cabeça, e eu tinha qualidade para jogar no Benfica. Agora eu olho para trás e vejo claramente que eu não tinha qualidade para ajudar a equipa contra grandes equipas como o Benfica, como o Sporting contra o Porto na altura, e com o ABC. Mas eu tinha na minha cabeça que queria jogar e que tinha que jogar. Agora, lá está, isso também mostra um bocadinho a minha falta de maturidade na altura, e hoje em dia vejo as coisas com outros olhos, e são fases que todos temos que passar também para amadurecer. Também acaba por estar relacionado com o que tinhas dito há bocado do psicólogo, que também te ajudou nesse sentido, a perceber que as coisas vêm com o tempo, tudo a seu tempo, e não é preciso apressar nada. Exato. Não, eu hoje vejo que tudo o que me aconteceu tem um porquê, e eu me lido muito bem com isso, consigo dormir perfeitamente à noite, com as decisões que eu tive, com as conquistas que eu não consegui conquistar, com objetivos que eu não consegui conquistar. Estou muito bem com isso, porque sei que são coisas que fazem parte, e hoje em dia sou como sou por causa disso. Tu acabaste por, se calhar, não ter o tempo que querias na altura, e durante 2 épocas consecutivas és emprestado aqui em Portugal ao Boa Hora e ao Belenenses. Qual é que era o objetivo do Benfica nessa altura? Era emprestar-te para continuares a desenvolver e depois voltar à equipa principal? Sim, por acaso o Benfica até na altura, com o professor Carlos Cruz, eles queriam que eu ficasse no plantel principal. Okay. Só que lá está, eu queria jogar. E eu ainda tinha idade de júnior na altura, penso eu, e portanto eu ainda podia ajudar a equipa nos júniores. Okay. E nós na altura éramos tricampeões, e o Benfica queria o tetra. Só que eu tive uma conversa com o professor Carlos Cruz, e ele entendeu perfeitamente a minha ambição, e decidimos que o melhor para mim era ser emprestado, para ter esse tempo de jogo na primeira divisão. Exatamente. Porque eu já sentia que na altura a segunda divisão, que era diferente do que é agora, era por zonas, o nível já estava um bocadinho abaixo do que eu acharia que podia jogar, e ele percebeu, e chegámos a um acordo de eu poder jogar na Boa Hora, e para mim foi a melhor decisão que eu tomei, porque fui para uma equipa onde eu tive espaço para jogar, porque na altura era eu e o Manuel Gaspar,
por curiosidade, éramos os dois, emprestados, um para o Benfica e outro para o Sporting, em que dividíamos ali o tempo de jogo, e foi um ano, e eu hoje recordo-me desse ano, foi um ano fantástico, porque tínhamos ali um grupo muito coeso, e onde eu pude jogar, cometer erros, estar à vontade, sem qualquer tipo de pressão, lá está, poder-me divertir dentro de campo foi muito bom. Foi aquele clique que precisavas ali no início da carreira para a partir daí? Sim, porque eu a partir daí vi que poderia ter a possibilidade de ser profissional, de fazer vida ao handball, porque esse sempre foi o meu objetivo. Agora nós sabemos que na nossa carreira pode acontecer lesões, pode acontecer muitas coisas que nós não controlamos, lá está. E eu foquei muito no que eu podia controlar na altura, que era jogar bem, que era fazer o meu trabalho, e as coisas foram correndo bem. E depois no ano a seguir sentimos que era a altura também de dar o passo seguinte, portanto fomos para o Belenenses, tínhamos uma equipa muito boa, um plantel recheado de jogadores com muita qualidade, o Nuno Roque, o Pedro Solha, tem uma equipa muito boa. Não me recordo se ficámos em quarto lugar ou em quinto. Era exatamente isso. Mas eu recordo-me que foi um ano em que foi uma outra exigência, foi mais um passo na minha carreira que eu tomei, que eu acho que foi um passo bem dado, e quando acabo temos o Mundial, se não me engano, ou foi no ano anterior, temos o Mundial de Sub-21, eu faço o ano no Belenenses e depois recebo o convite do Gumarsbach. Exatamente, antes de irmos à Alemanha, curiosamente tu vais para duas equipas que conseguem de forma consecutiva acabar no quarto lugar. A tua memória não te atraiçoou, o Boa Hora acaba em quarto lugar, no ano a seguir vais para o Belenenses e acaba em quarto lugar. Quais é que são, assim mesmo, dessa equipa, quais é que são os melhores ensinamentos, as melhores aprendizagens que tiras mesmo? Por exemplo, quando vais, por exemplo, na altura para o Belenenses, tu acabas por ter ali alguns jogadores que já estão alguns em final de carreira, já estão com trabalhos, têm as suas famílias, portanto o handball não é a principal ocupação deles, até porque infelizmente em Portugal, à exceção dos três grandes e agora do Marítimo, as equipas restantes da Liga Placar não conseguem pagar para seres profissional, infelizmente. E tu acabas por apanhar jogadores, lá está, em final de carreira ou com já muita experiência de carreira, que te passam ensinamentos muito importantes para a tua vida, porque tu chegas ali e pensas que és o maior, vens do Benfica, vens do Sporting, vens do Porto, e eles dizem, não meu amigo, calma, que ainda tens muito para conquistar, e são coisas que te fazem abrir os olhos, fazem-te perceber que tens que ainda trabalhar muito, tens que mostrar muito, tens que ser regular durante muitos anos, até ganhares o respeito deles e o teu lugar, por exemplo, naquele caso no Belenenses. Muito bem, um ano depois, em 2021, vais para a Alemanha. Gostava de perguntar diretamente, para introduzirmos este tema, como é que o convite surgiu depois de 2 épocas de empréstimo pelo Benfica? O convite surge porque na altura o treinador de guarda-redes do Gumarsbach, o Marco Marquis, ele era o treinador de guarda-redes da seleção de sub-21 da Croácia. Okay. E nós apanhámos a Croácia quer na fase de grupos do Mundial, quer nas meias finais. Okay. E por acaso calha eu ter feito 2 bons jogos contra a Croácia, ele ter gostado, e a partir daí surgiu o convite, quando acabasse a época desportiva, eu poderia ingressar no Gumarsbach, e eu vi isso obviamente encarei isso com muita felicidade e aceitei o desafio logo. Mas nunca ficaste com aquele medo de ir, foi a tua primeira experiência no estrangeiro, nunca ficaste ali com medo, porque eu, salvo eu, estive a ver o plantel, não há assim não há nenhum português na altura, acho eu. Tu vais para lá quase de olhos fechados, digamos assim. Sim, fui mesmo. Mas lá está, aquilo sempre foi o meu sonho, foi jogar na Liga Alemã, porque para mim sempre foi a melhor liga do mundo, e foi sempre a liga que eu assisti com mais regularidade. E quando surge o convite, independentemente de ser primeira divisão, segunda divisão, terceira, e ainda por cima ser o Gumarsbach, um clube histórico da Alemanha, eu não podia recusar. Independentemente de saber que se podia jogar muito, se podia jogar pouco, porque são coisas que tu não controlas, eu vi aquele convite como uma grande oportunidade para mim, para crescer, para evoluir, quer como jogador e quer como pessoa. E foi fantástico. Para quem não está tão familiarizado, se calhar a realidade que encontraste na segunda liga, eles agora estão muito bem consolidados na primeira, a realidade que encontraste na segunda liga é equiparada, se não melhor em termos de condições de visibilidade do que aqui a primeira em Portugal. É muito diferente. Sim, não, é uma realidade completamente diferente aqui de Portugal. Ali eles veem o desporto como uma profissão. A liga está muito bem estruturada, quer a primeira quer a segunda são profissionais. Todos os jogadores da segunda divisão são profissionais.
as equipas todas querem subir à primeira divisão. Tu num mau dia podes ser a melhor equipa, estar em primeiro lugar, tu num mau dia podes perder com o último lugar. Tu não podes entrar para os jogos com aquela de que se calhar aqui em Portugal vou já contra aquela equipa, mesmo estando mal ou bem, um bocadinho. se acelerar um bocadinho podemos ganhar. Ali não, ali sabíamos que se tirássemos o pé do acelerador íamos ser esmagados, e isso por acaso aconteceu-nos. Mas senti uma grande diferença, quer os patrocinadores, a forma como o jogo está estruturado, não é só chegar e jogar, não, há um pré-jogo, há uma preparação da parte do clube, em montar relotes fora do pavilhão, ter uma sala só para os patrocinadores VIPs, brincadeiras para os miúdos jogar, interagirem com os jogadores, o pré-jogo, o jogo, e depois o pós-jogo, em que tu vais para a sala com os patrocinadores, tens entrevistas, falas com eles, convives, é uma realidade completamente diferente. Há ali uma interação público-jogador que aqui em Portugal não é possível. Não Isso existe. Nunca te assustou, digamos, porque acabas por não ter nada, entre aspas, por ter tudo à tua frente, todas as semanas tens de dar entrevistas, estávamos a falar há bocado em off, tinhas todas as semanas falar em alemão, seja entrevistas, seja publicidades, vai evento ali, vai evento acolá, nunca te assustou a pensar, isto aqui realmente... Lá está, tu ali tens mais funções do que ser só propriamente jogador, tens que fazer... Isso é bom. Sim, o que é bom é porque, lá está, tu como jogador queres ser reconhecido, não é? Por exemplo, em Gumarsbach, que é uma cidade pequena, tu vais na rua e as pessoas reconhecem, querem tirar fotos contigo, independentemente. Eu cheguei lá e as pessoas reconheciam. Eu ia, por exemplo, ia ao cinema, ia a um restaurante e tens fotografias tuas do jogo, anunciar o próximo jogo, por exemplo, e tu apareces. Isso para um jogador é o que tu sonhas estar ali, ser reconhecido, ver o teu trabalho a ser reconhecido, e ali na Alemanha eles está muito bem estruturado. E em termos de dentro do pavilhão, aquilo são os jogos todos... Sim, por exemplo, o nosso pavilhão no Gumarsbach leva 4.800 pessoas, se não me engano, e estava sempre cheio o pavilhão. No mau dia, poderíamos ter 2.000 pessoas. E portanto foi uma loucura. Isso é um dia bom em Portugal. Isso é um dia bom em Portugal. E para mim isso foi também uma grande diferença. Foi chegar ali e ter o pavilhão completamente cheio, a abarrotar. Se eu não conseguisse ouvir os teus colegas, é um barulho que aqui em Portugal, pelo menos com o que eu passei, eu nunca tive essa experiência. Se calhar só ali em jogos de seleção e se calhar o ambiente é diferente. É diferente. Ali eles são mesmo fanáticos pelo desporto, pelo handball principalmente. O Gumarsbach é reconhecido pelo handball e parece que os adeptos saem das árvores, aparecem ali no meio dos arbustos, porque é uma cidade tão pequena. Tens noção quantas? Eles têm 50 mil, acho que é 50 mil habitantes, mas é uma cidade que está muito dispersa. Não tem ali o centro e depois tem as casas que estão muito dispersas à volta ali das montanhas, ali de Gumarsbach, e tu não tens noção que existe tanta gente. E de repente aparece ali num pavilhão, num sábado ou numa sexta-feira, 4.000 pessoas. É uma diferença, é uma coisa assustadora. Antes falámos outra vez do Marítimo, para fazermos aqui o ciclo completo. Eu queria perguntar também como é que o clube é só de... O handball é só o principal desporto na cidade, ou eles também gostam muito de futebol, gostam de voleibol? Ali em Gumarsbach, o principal desporto é o handball. Depois tem o ping-pong, que também ali é bom. Em Gumarsbach, mas depois estamos perto ali de Colónia, que é 50 km, e portanto eles também são muito fãs do Köln, que é o Colónia, que agora acho que subiu à primeira divisão de futebol, e aí já são um bocadinho mais fanáticos também para o futebol. Mas ali em Gumarsbach é mesmo o handball, então é mesmo... foi uma realidade mesmo completamente... Sim, é uma cidade muito apaixonada, os adeptos são muito exigentes, porque o clube teve muitos anos na primeira divisão, e quando as coisas não corriam bem, eles eram os primeiros a ir em cima dos jogadores. E em termos de meteorologia, comida, tiveste algum tipo de... Assim, eu senti uma grande diferença porque, por exemplo, em Gumarsbach, a maior parte do ano só chove. Só chove, está sempre escuro, e eu, por exemplo, sou de Setúbal, tenho ali o rio, tenho as praias, estou habituado ao sol. Foi uma realidade um bocado difícil de aceitar ao início, mas depois... Com o tempo, a parte desportiva acaba por compensar a parte meteorológica. Se uma pessoa fosse lá, o que é que não podia deixar de visitar? O pavilhão, e ver um jogo de handball, claro. E depois lá estás perto de Colónia, tens ali
a Final Four da Liga dos Campeões. Exatamente. Eu diria sempre para ir nessa altura, porque ali em Colónia tens a Catedral, passas a ponte, tens ali a Arena, e aquilo é espetacular. Espetacular. Vocês no teu primeiro ano ficas em terceiro, salvo erro, e depois no ano a seguir acabas por jogar mais maioritariamente na equipa B, fazes 28 jogos e fazes 4 jogos pela equipa principal. Vocês conseguem a promoção no segundo lugar, primeiro? No segundo ano fomos campeões. Sim. Exatamente, primeiro lugar. Não terem conseguido subir, tendo em conta tudo o que já disseste, a exigência dos adeptos, a exigência o peso do clube na cidade, ter ficado ali resbesta em terceiro lugar, doeu, apesar de toda a gente saber que a segunda liga alemã é difícil. Sim, nós lá está, sabíamos que ia ser algo muito complicado, até porque tínhamos um plantel curto para as ambições do Gummersbach, porque na altura apanhámos a altura do Covid, houve muitos cortes, o clube também teve que cortar nos ordenados dos jogadores e em contratações, e portanto nós sabíamos disso, sabíamos da dificuldade, e havia outros clubes também a investir. O clube acaba por trazer o Sigurdsson, que foi uma lenda do handball. Sim. Portanto, ele também, como jogador, também representou o Gummersbach, e ele também trouxe ali uma responsabilidade para nós e para o clube de querer voltar à ribalta do handball alemão, à primeira divisão, e ele é um treinador muito exigente, e desde o início que esse foi o nosso principal objetivo. Tivemos muito perto, perdemos alguns pontos ali, lá está, contra equipas se calhar menos mais fracas, entre aspas, que nos ditou ficarmos na segunda divisão, mas sabíamos que era um projeto entre 2-3 anos, podíamos aspirar à primeira divisão, e depois no segundo ano deu-se esse objetivo. Como é que viveste essa conquista? Foi... Voltar à Bundesliga, o sonho de menino. Exatamente, foi incrível fazer parte do grupo, estar sempre com eles. É verdade que eu não participei em muitos jogos, como tu disseste, fiz 4 jogos, mas eu nunca me escondi, isso para mim nunca foi um problema, e eu sempre tive uma relação muito aberta com o Sigurdsson. Até na altura, no segundo ano em que eu estava lá, chegou o Gonçalo Miranda, sim, que ainda está lá, que agora é o adjunto do Sigurdsson na primeira divisão. Ele era o treinador da equipa B, portanto ele era português, e eu tive uma relação muito boa com ele desde o início. E portanto ele sempre abriu a porta para mim e disse: Diogo, se tu não estás a jogar na equipa principal e precisas de jogar, vem à equipa B, tu vais ter o tempo de jogo, eu vou-te deixar jogar. E foi fantástico, e eu agradeço-lhe porque ele salvou-me, porque lá está, eu não estava a jogar e a minha confiança estava a começar a cair, e ele pegou em mim, deu-me ali tempo de jogo, deu-me confiança, ser eu para liderar a equipa B, que era uma equipa de miúdos, e fizemos um campeonato fantástico na terceira divisão, e eu amei aquele ano, foi incrível, eu joguei, senti-me bem, fui à seleção, e portanto lá está, as coisas não me correram como eu queria na equipa A, também por escolhas do treinador, sim, temos que respeitar, mas eu no treino, lá está, em algo que eu controlava, fiz sempre tudo o que eu podia para jogar. Não era na equipa A, foi na equipa B. Isso agora também vai ao encontro, se calhar, como é que surge a proposta do Marítimo. Foi numa altura em que já falaste de recuperar a tua confiança, foi mais nesse sentido, se calhar, de quereres voltar a Portugal para o teu país, para conseguires... Sim, assim, o convite surge, penso eu, ali num estágio da seleção, não sei se foi em novembro, okay, que o professor Paulo Fidalgo, no estágio, abordou-me sobre essa possibilidade, se eu gostaria de voltar a Portugal. Eu até na altura, se me recordo, disse que não, que estava... Foi no Luxemburgo. Eu disse que não, que estava bem, estava feliz. Mas pronto, entretanto, a situação no Gummersbach não mudou. Eu ainda tinha mais um ano de contrato e, em reunião com o Sigurdsson, eles queriam renovar queriam ainda estender o meu contrato. Okay. Mas eu, lá está, como eu queria jogar e não estava feliz e estava fora do meu país e com tudo isso, e depois com o interesse do Madeira Sado na altura, depois passou para o Marítimo, e do professor Paulo Fidalgo, eu vi com muito bons olhos regressar a Portugal e pegar no que eu aprendi na Alemanha e pôr em prática em Portugal, para depois sim, se eu quisesse voltar a jogar no estrangeiro, poder fazê-lo. Nunca sentiste que foi um passo atrás? Não, porque eu podia ter ficado na Alemanha, podia ter ido para outro clube na Alemanha e... Existiram propostas? Existiram propostas, da primeira liga? Não, na segunda divisão, okay, e da terceira. Só que eu na altura achei que o melhor para mim era regressar, okay, a Portugal, uma liga que eu conheço, uma liga
um sítio, uma ilha, neste caso a Ilha da Madeira, fantástico, um sítio para se estar. Senti que ali podia ser o sítio certo para eu poder voltar a ganhar a minha confiança, poder mostrar a minha qualidade e poder evoluir outra vez e pôr em prática o que aprendi na Alemanha. E acho que consegui com que isso fosse possível e estou muito feliz. Sais da Madeira, já te sentes um bocadinho mais madeirense? Ou Sim, sinto muito madeirense. Gosto muito da Ilha da Madeira, das pessoas, do clima, da comida. Revejo-me muito naquela ilha e quem sabe um dia posso voltar. Já falamos de Portugal, já falamos da Alemanha, já estamos a entrar na reta final da entrevista, Valério. Falta falar da Grécia. Agora vais ter as férias, depois é a altura de voltar a pensar na época, vais para o Olympiacos. Que projeto é que te apresentaram na altura para conseguires ir para o estrangeiro outra vez? Assim, eu sinceramente eu não estava à espera deste convite do Olympiacos. Foi feito pelo treinador Ricciardo, que foi o treinador que teve na seleção italiana, que desenvolveu a seleção nestes últimos 10 anos, que pôs agora a seleção a jogar europeus, mundiais, desenvolveu bastante jogadores que estão agora a dar largos passos na Europa, do handball. E ele ligou-me, falámos um bocado sobre o projeto que ele tinha para o Olympiacos. Portanto, ele ingressou há 2-3 meses no Olympiacos. Ele mostrou-me o projeto do clube, que basicamente é ganhar o campeonato, a taça, a supertaça e neste momento a Challenge. Ganhar tudo. E portanto é ganhar tudo. É um clube muito ambicioso, é um clube que tem muitas boas condições, é um clube que vive para o desporto, os adeptos são fanáticos, são até loucos. E eu também me considero às vezes um jogador louco e eu gosto muito de vibrar com os adeptos, sentir essa energia do público e o treinador convenceu-me com o projeto que ele me apresentou e eu estou muito feliz por esta nova etapa na minha carreira. Então, tendo em conta, pelo que disseste, foi uma coisa relativamente recente. Se calhar se te perguntassem há 4 meses, 5 meses a tua ideia, se calhar era continuar em Portugal, não sei. Em Portugal não diria, eu sentia que era a altura se calhar de dar outra vez o passo, experimentar outra liga, desafiar-me, sair da minha zona de conforto, portanto, e procurei algumas opções, e a Grécia não era uma opção que eu ao início considerava, mas a partir do momento em que tu vem um treinador conceituado, fala contigo, tu sentes que ele te quer, que o clube te quer, dão-te boas condições, é um país fantástico para se viver, tenho tudo para poder evoluir, tenho um bom projeto, o que é que um jogador quer mais? O que é que conheces da Grécia antes de ir? É assim, eu no Marítimo tenho o Eldin Vrazalica e o Radul Radulovic, jogaram os dois na Grécia e portanto falei com eles antes de aceitar o convite do Olympiacos e eles falaram-me super bem da Grécia, da liga, dos clubes, dos fãs, da comida, das cidades, do clima, portanto foi fácil. A partir do momento em que falei com eles, que foram jogadores que passaram 3, 4, 5 anos na Grécia e falaram-me super bem e eu dou-me bem com eles, foi fácil. Falaste com algum português que tenha estado? Sim, falei com o Gilberto. O Gilberto, sim. Teve agora comigo na seleção e ele também está super contente lá na Grécia e portanto ele também me encorajou a aceitar o convite. E em termos do Olympiacos, já acho que há o Sliskovic, que esteve agora no Porto, mas conheces assim mais alguém com que... Sim, eu conheço o lateral esquerdo, o Savas, que é grego, que jogou quando eu estava na Alemanha, coincidiu com o tempo que eu estava na Alemanha, portanto conheço o guarda-redes também está lá, e pronto, e também teve lá o Thomas Bauer, recentemente, e portanto tenho muitas boas indicações do Olympiacos e tenho a certeza que fiz a aposta certa. Valério, para terminar, tenho uma última pergunta. Eu sei que gostas de viver o dia-a-dia, disseste isso, mas falássemos daqui a um ano, o que é que me gostavas de dizer sobre esta experiência? Eu gostava de dizer que foi a decisão certa e que espero estar com 3, 4 troféus em cima de mim e acima de tudo estar feliz, poder representar Portugal outra vez e cumprir os meus objetivos. Obrigado, Valério. Obrigado.